proceder, né, nessa aula de estudo de caso. Eu decidi colocar um estudo de caso, certo? Nessa primeira aula, para a gente ver como é que vai render, para ver como é que vai ser o andamento da aula. Se eu sentir, nas outras aulas a gente coloca 2 estudos, não é? Mas, de qualquer forma, se a gente conseguir, nós vamos conseguir pelo menos um por noite, darão aí um total de 5 estudos de caso, certo? Ó, basicamente, pessoal, o que é que a gente vai falar aqui no estudo de caso? Primeiro, eu vou espelhar aqui para vocês, certo? O estudo, para que vocês possam ver um modelo. A galera que já está comigo aí já sabe basicamente o modelo. No modelo da questão do estudo que pode aparecer lá para vocês, certo? Primeiro, eu vou fazer algumas noções gerais, já fazer aqui alguns comentários de alguns pontos que vocês não podem fazer, de hipótese alguma, sob pena de ser eliminado do concurso, zerar o estudo de caso, e depois a gente vai espelhar o padrão de resposta que você deve aplicar lá. Esse padrão de resposta aqui, pessoal, que eu coloquei, ele está digitado, certo? Eu digitei no Word, mas, obviamente, que ele não será digitado, né? Obviamente. Então, o que é que acontece? Eu digitei para que eu pudesse disponibilizar no grupo, para depois você, inclusive, fazer uma revisão mais tranquila e poder, com a sua forma, com base na forma que você escreve, aplicar uma resolução ao caso, de forma que você consiga encaixar as ideias que eu vou colocar aqui. Beleza? Mas eu garanto para você o seguinte: se você compreender a noção macro, a noção geral da estrutura do texto, compreender as ideias, não se preocupe, não se apegue a questões específicas, de um erro ou outro de ortografia, de um erro ou outro de pontuação. Não serão esses pontos que vão tirar vocês do concurso. É justamente o fato de você cometer algumas questões que não podem e não ter uma estrutura bacana de texto. Então, o objetivo é esse. Ó, pessoal, o estudo de caso que eu compartilhei com vocês, ele está no finalzinho, né, do nosso material. Nosso material tem a parte objetiva, que é a redação, que é a parte de direito administrativo, e tem aqui o nosso estudo de caso para a gente tratar. Vejam só, todo mundo aqui, quero que vocês interajam comigo, pessoal. Todo mundo tem ciência de quais são os temas que podem ser cobrados como estudo de caso? Todo mundo já está ciente? Sim ou não? Sim. Sim. Galera que está chegando agora, tem ciência? Pessoal, por Eu, quê? como não tive aula, imagino que é algo sobre app, essas coisas. Veja, isso, Natália, mas vejam só. Não é qualquer tema que pode ser cobrado. O examinador, ele especificou. Ele disse que o estudo de caso, ele deve ser de uma das legislações do conhecimento específico. Professor, quando eu falo de conhecimento específico, eu estou falando de quê? De todas as legislações da ADEMA, a priori, portarias, legislações, e das leis ambientais. Veja, ele não pode cobrar um estudo de caso sobre qualquer tema de meio ambiente. Não é isso. Ele só pode cobrar estudo de caso de temáticas que estão previstas no edital. Porque eu recebi de um colega novato que está chegando aqui no grupo a seguinte sugestão: professor, o estudo de caso pode ser sobre a enchente lá do Rio Grande do Sul. Veja, pessoal, em nome de Jeová, né? A essa altura do campeonato, né? A essa altura, o estudo de caso ele só pode ser sobre uma das leis ambientais que estão previstas no edital, expressamente, ou uma das legislações da ADEMA. Beleza? Dentro dessa perspectiva, dentro desse ponto, certo? Nós vamos aqui tratar de temas que eu julgo que são temas centrais, com bastante probabilidade de serem cobrados. Se a gente acertar, massa, né? Em nome de Jeová.
Mas, obviamente, que vocês percebem que ainda assim há uma grande quantidade de assuntos possíveis de serem cobrados na prova. Professor, já para eu treinar e exercitar, façamos umas apostas aí. Pessoal, eu aposto em 5 leis com maior probabilidade de aparecer um estudo de caso. Eu tenho a convicção de que os estudos de caso, tanto da prova de técnico quanto de analista, serão sobre uma dessas 5 leis. Quais são as leis? Se vocês quiserem até anotar. O Código Florestal. O Código Florestal, certo? O Código Florestal. A Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais. A Política Nacional de Recursos Hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos. A Portaria 82 da ADEMA. Tem um quarto, né? Portaria 82 da ADEMA. 5. A Lei da Mata Atlântica. Eu vou colocar mais um. A Lei da Mata Atlântica. Eu vou colocar mais um. A Lei do Professor, Licenciamento Ambiental. professor, Oi. uma sugestão. A gente poderia ver também a carcinocultura, não? Veja, Rafael. O problema, mas a cassinicultura ela não está. Na verdade, o que é que ela fala da cassinicultura basicamente é o roteiro de licenciamento. Não tem nada naquela portaria em que ele possa abordar em um estudo de caso, por quê? Vamos lembrar que o estudo de caso ele tem que ter quantas linhas, Rafaela? No mínimo 20. 20. Vamos ver, aquela lei, aquela portaria, ela dá 20 linhas descritas. Não, eu falo por conta que ele pode misturar com licenciamento, entendeu? Tipo, aqui. Eu, assim, particularmente, eu não vejo essa possibilidade de ele juntar duas normas em um estudo de caso, entende? Mas, enfim, a gente vai tratar, é, eu vou colocar nesse ponto aí para a gente tratar. Não, só foi uma sugestão, tipo assim, uma possibilidade, entendeu? Porque eu pensei assim, que ela poderia vir baseando na nossa, o que a gente desenvolve aqui no estado, entendeu? É uma possibilidade. Agora, veja, a lei do licenciamento ambiental não foi nem claro se cabe ou se não cabe, se vai estar ou não vai estar no edital, entende? Então, o Código Florestal, pessoal, veja, o Código Florestal, vocês vão ter que analisar situações que envolvem ele, sim ou não? Sim. Você acha que tem mais possibilidade de se discutir uma questão relacionada à intervenção em um APP? Esses são os pontos, entende? Então, assim, as portarias da ADEMA, elas são muito confusas, inclusive para questões objetivas, que dirá para questões subjetivas. Mas nós vamos fazer, vou tentar ver se eu encaixo um estudo de caso nessa pegada. Não, não precisa nem encaixar, mas tipo assim, só mesmo comentar uma possibilidade Sim, assim, entendeu? vou, sim, beleza. Bom, a priori, pessoal, a priori, veja, pessoal, olha, eu quero que vocês deixem claro o seguinte: não associem, não associem prova teórica com questões práticas. São coisas diferentes. Quem faz a prova, Rafael e demais, geralmente não trabalha com nada da prática. São professores. Quem faz questões de prova é a galera que é professor ou que faz licenciamento na prática? Não associe essa ideia, não. Não relacione essa ideia. Por quê?
Porque uma coisa é a prova, outra coisa, efetivamente, é o trabalho prático. A prova, em nada, ela fere questões práticas. Porque se fosse para ferir, vocês acham que o edital seria dessa forma? Não. Então, não se apeguem a esse preciosismo. Ah, porque eu preciso. Uma coisa é você atuar na prática, outra coisa é você responder questões teóricas. Óbvio, evidente, que tem que guardar sentido? Tem. Tem que guardar relação lógica? Tem. E a gente tem que pegar, pessoal, provas e questões anteriores. Beleza? Então, eu vou tecer esses comentários dessa situação, mas não se apegue a esse preciosismo, não, viu? Ah, porque o cara trabalha na prática. Ah, uma prova de concurso, às vezes, o que ela menos leva em consideração são as atribuições práticas. Porque prova é para selecionar. E para selecionar, o examinador vai aplicar regras técnicas da seleção. Entende? Mas nós vamos tratar de situações que já caíram. Eu fiz aí, quem estava comigo na turma, percebeu que eu fiz toda essa pesquisa, colocamos vários casos de diversas formas para a gente estar aqui efetivamente debatendo. Ó, está aqui, vejam só. Esse é um padrão que eu julgo um padrão perfeito para ele colocar lá. Professor, como é que vai vir? Penso eu que ele vai trazer uma situação hipotética, uma situação de base, certo? Apenas para contextualizar e efetivamente aferir e perguntar as questões que você deve responder. Esse estudo de caso aqui foi tirado de uma prova de analista ambiental e eu adaptei aqui para algumas questões do nosso edital. Então, pessoal, ele traz uma historinha aqui, ó. Ele traz uma historinha aqui, certo? A historinha começa assim. Um loteamento devidamente licenciado na cidade de Foz do Iguaçu. Um proprietário do terreno submeteu à aprovação da Secretaria do Meio Ambiente, ó, do município. Eu posso mudar aqui Secretaria do Meio Ambiente para DEMO. Projeto técnico para construção. Verificou que parte da construção de uma casa com 400 metros quadrados. Ao analisar o projeto, a Secretaria de Meio Ambiente ficaria, porque aqui, como eu adaptei, saiu até a redação um pouquinho, ficaria a 20 metros do curso d'água existente no fundo do lote, cujo leito possui largura de 3 metros. 3 metros. Sendo que para a construção seria necessário suprimir vegetação nativa. Pronto, ele está lhe dando as informações aqui, ó, básicas. A área total do lote é de 2.500 metros quadrados. Tendo sido verificado tal fato e o projeto foi indeferido pelo órgão ambiental, sob o argumento de que a faixa de área de preservação permanente, APP, ao longo do curso, com menos de 10 metros, é de 30 metros. Beleza. Inconformado com o indeferimento, o proprietário ingressou o recurso administrativo mediante as seguintes alegações. 1. O loteamento foi devidamente aprovado pelo município, o que lhe conferiria direito adquirido de suprimir vegetação nativa em seu lote. 2. A área a ser respeitada é de 15 metros, de acordo com a Lei 6766 de 79, a qual foi acatada quando da aprovação do licenciamento. Está vendo que tem uma situação hipotética? Teve algumas passagens aqui que na hora de eu adaptar, né, saiu, mas as questões são essas aqui, basicamente. Pessoal, é importante que você faça a leitura do caso, da situação, se eventualmente ele colocar, sublinhando as informações técnicas, ó, que influenciam no meio ambiente, certo?
Então, ele vai colocar o quê? Agora as perguntas, aquilo que efetivamente você tem que responder. Exatamente, Bruno. Exatamente. Como analista ambiental, analise o recurso administrativo apresentado pelo proprietário da área, com base na legislação em vigor. Olha o que ele diz. E responda fundamentadamente. O que é que ele está lhe perguntando? Letra A faixa de APP expressada pelo município está correta? Ao longo do curso d'água com menos de 10 metros, é de 30 metros. Foi isso que o município disse. Existe direito adquirido para a supressão de vegetação em área de preservação permanente? O município pode, por lei municipal, diminuir a faixa de APP? Pronto. Vejam só. Ele tem que submeter a sua resposta ou as suas questões perguntas técnicas, certo? Que vão exigir de igual forma respostas técnicas. Pessoal, e ó, o mais importante, preste atenção. Pensemos comigo, pensamos nós juntos, né? É mais fácil, é mais fácil de responder, ou até mesmo de dissertar, um estudo de caso que envolva uma legislação ou que envolva duas. Hum? É mais fácil de você argumentar um estudo de caso, por exemplo, sobre uma legislação federal, Código Florestal, Lei de Crimes Ambientais, ou um eventual estudo de caso sobre a legislação da ADEMA. Escolha uma portaria aí tranquila para você dissertar. Escolha uma portaria aí tranquila. É melhor a legislação, né? Porque se fosse portaria, são geralmente pequenas, né? Para o examinador, para o examinador, é mais cômodo, é mais tranquilo para ele elaborar um estudo de caso, por exemplo, sobre o Código Florestal, sobre a Lei de Crimes Ambientais, ou ele pegar e se meter em um estudo de caso sobre uma das portarias. Para o examinador, vocês acham que dá mais trabalho o quê? Vocês acham que gerará uma probabilidade maior de uma discussão sobre a clareza do que se está perguntando ontem? Pensem dessa forma, entendeu? Pensem dessa forma. Nós vamos falar, obviamente, eu estou apostando nessas portarias e nós vamos revisar ainda essas portarias. A estrutura do estudo de caso você pode aplicar em qualquer legislação, porque nós vamos treinar agora. Então, é melhor você ter uma estrutura básica que você consiga encaixar, enquadrar, do que a gente estar procurando cabelo em sapo e na reta final, porque não vai ajudar nada. Percebe? Pessoal, não é fácil elaborar um estudo de caso de qualquer uma dessas portarias. Porque essas portarias, elas não têm sentido nenhum. Essas portarias, elas são mal elaboradas, mal redigidas e muitas delas estão em desuso. Percebe? Ó, aí vejam só. Em nome de Jeová Todo-Poderoso, pessoal, se atentem ao edital, às coisas que eu explico. Dá vontade até de chorar ou de pular dessa cadeira, sabe? Porque, rapaz, eu acho que eu vou parar, eu tô cansado. O que é que a portaria da queima da palha da cana-de-açúcar diz? O que é que ela diz? Ela só diz um artigo. Em nome de Cristo Todo-Poderoso.
O que é que a queima da palha da cana-de-açúcar diz? Que é proibido. Como é que eu vou fazer um estudo de caso com 20 linhas de uma portaria que só diz que é proibido? Em nome de Jeová Todo-Poderoso. Entendeu? Me ajudem para eu ajudar vocês. Entendemos aqui essa parte. Então, veja. Professor, colocou aqui, postou o caso. Pessoal, eu vou perguntar e agora vocês me digam. Qual é o tema aqui desse estudo de caso? Qual é a questão ambiental aqui? Porque o estudo de caso ele terá uma questão ambiental, né? Qual é a questão ambiental? Não me diga o que é queima da palha da cana-de-açúcar, né? Qual é a questão ambiental que envolve aqui? Ou envolvida aqui? APP. APP. Tranquilo? APP. E o Código Florestal. Veja, o que se tem mais de problema é isso. Ah, professor, cassinicultura, tem problema? Tem, mas aqui em Sergipe também tem problema de supressão de vegetação em área de APP, de interferência de área de APP. Ó, compreendemos aqui. Pessoal, agora vai primeiras observações, para quem está chegando. Quantas perguntas eu tenho aqui feitas? Quantas questões técnicas eu tenho feitas aqui? Vamos tratar agora não como perguntas, mas como questões técnicas. Vai ficar mais claro. Quantas questões técnicas eu tenho aqui? 3. Todo mundo concorda que são 3 questões técnicas? Ó, todo mundo concorda que são 3 temas que você vai ter que, eventualmente, responder? Veja, pessoal, ó, essas questões técnicas, elas precisam guardar relação com o caso. Elas terão que guardar relação com o caso, para que você possa analisar e emitir um juízo crítico. Então, quanto a isso, não se preocupe, viu? Que ele não vai criar uma história fantasiosa e perguntar algo que não tem nada a ver. Então, as questões técnicas que foram submetidas para vocês aí, tem ou não tem a ver com o caso concreto aí? E com a legislação de regência? Tem. Essa é a sequência, ó. Como é que vai ser a estrutura do caso? A estrutura do caso vai ser assim, ó. Penso eu, viu? Vai ser assim. Situação hipotética, beleza? Situação hipotética, dada. Ó, legislação de regência. Professor, o que é a legislação de regência? É a legislação básica, a qual o caso está envolvido. E de acordo com a situação hipotética e com a legislação de regência, ele vai submeter as questões técnicas para você, que serão de fato aquilo que você vai ter que dissertar durante o texto. Aí, professor, quantas questões técnicas eu vou ter? Vamos variar. 1, 2, 3, 4. Mas ele vai lhe perguntar algumas questões que você terá que responder. E você vai responder de forma o quê, pessoal? Olha simples como é que é para a gente criar. Você vai responder de forma técnica. De forma técnica é o quê? Aplicando conceitos, ó, legais. Certo? Você vai responder, estou colocando aqui como é que vai ser a resposta. Você vai responder em forma de texto. Uma estrutura textual. Já vou dizer, viu? Eu não tenho aqui letra A, letra B e letra C. Se você fizer um texto assim, ó. Letra A. Minha mãe mandou dizer que eu escolhi você. Letra B. Eu perdi o meu concurso. Eu reprovei, eu reprovei, eu reprovei. Por quê, professor? Porque no final você vai ter uma nota assim, ó. 0, 0, 0. Ele pode colocar essa estrutura de pergunta
colocar em letras ou fazer perguntas em ordem, um, dois, três, ele pode. Não significa dizer que você vai construir um texto nesse formato, porque ele não é texto. Não é para você responder a letra A, a letra B e a letra C. Não é isso. Estrutura textual não é essa. Ficou claro aqui? Primeira coisa que eu estou dizendo que você não pode fazer de hipótese alguma. Beleza? Beleza. Ô, professor, então como é que eu vou fazer? Tranquilo. Eu vou responder em forma de texto, com questões técnicas, certo? E, por fim, o meu texto vai ter que ter uma estrutura padrão. Obedecer aí as regras da estrutura padrão. E ele pede, obviamente, você vai ter que emitir um juízo crítico. Escrever de modo crítico. Escrever de modo crítico é o quê, professor? Você vai ter que emitir um posicionamento. Não é um posicionamento pessoal. Não é um posicionamento pessoal. É um posicionamento técnico. Um posicionamento com embasamento. Embasamento. Beleza? Veja. Na minha cabeça é bem simples. A gente não ficar criando. Situação hipotética. Legislação de regência. A partir da legislação de regência, ele submete as questões técnicas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Vai depender da situação. Mas é basicamente isso. Como é que eu vou responder, professor? Você vai responder de forma técnica, utilizando conceitos da lei. Qual lei? A legislação de regência. Você vai escrever um texto com estrutura textual padrão, início, meio e fim, e emitir o seu senso crítico, seu posicionamento. Em nome de Santo Expedito, que é o santo protetor dos concurseiros, das causas do impossível, tem algum bicho de sete cabeças nisso aí? Me diga, para a gente ficar criando. Tem. Quem tem dúvida? Professor, não entendi como é, não. Pode perguntar. Ó, todo mundo entendeu a pergunta que ele fez, ou melhor dizendo, a situação, o problema. Vamos lá, decodificar. Eu tenho o que aí? Um loteamento de casa, não tenho? Loteamento de casa. O loteamento de casa está onde? Lá em Foz do Iguaçu. O loteamento vai ser construído em qualquer local? Não. Uma área ambientalmente protegida. Eduardo, você não está gravando, não, Eduardo? Hã? Tá o nome aqui gravando, professor. Ah, não estou vendo, não. Está gravando, Eduardo? Não me dê susto, não. Posta aqui. Tá gravando? Ah, se não estivesse gravando, amanhã você ia ser expulso. Tá gravando. Guarda, Eduardo. Veja, pessoal. Então, vamos lá agora. Ó, eu vou espelhar para vocês aqui. Deixa eu ver se está aqui. Uma resposta que eu elaborei padrão. Eu peguei uma resposta da colega de vocês. Eu não vou citar o nome, certo? E, a partir do que ela respondeu, mudei alguns poucos pontos e apresentei para vocês aqui uma resposta padrão. Essa estrutura a gente já vem trabalhando com ela desde o início. Ó, e nós mudamos algumas questões apenas. Teve gente que ficou assustada. Nós mudamos algumas questões apenas, certo? Para dar
uma ênfase. Ó, a questão é essa. Uma ênfase. Em que, professor? Na estrutura crítica. Ou no posicionamento. Foi só isso. O que a professora fez com vocês no sábado foi dizer o seguinte, ó, a estrutura está boa, mas nós vamos agora colocar um pouco mais de posicionamento no texto. Não é mudar nada, ou não é fazer uma mudança, é só colocar um pouco a mais de posicionamento do texto, para que a gente atenda aí perfeitamente o que ele está pedindo no edital. Entende? Então vamos lá, pessoal. Revisando para a galera que já está e falando aqui para o pessoal. Eu tenho um texto que você vai ter que desenvolver, eu tenho um estudo de caso que você vai ter que desenvolver entre 20 e 30 linhas. Mínimo de 20 e máximo de 30. Olhe a dica. Ô, professor, eu posso escolher ou eu posso escrever menos de 20? Não, porque você vai ser eliminado ou eliminada. Mas eu sou obrigado a escrever as 30, porque se eu escrever 30, o meu texto vai ser top? Não. Porque não tem nada a ver, pessoal, o fato de você utilizar todas as possíveis linhas ou todo a possível extensão do texto com a qualidade do texto. Não é isso. Não tem nada a ver. Você pode ter um texto muito bom, excelente, com 24, 25 linhas. Com 22. Pode. Porque o que vai depender é da sua estrutura e se você está respondendo satisfatoriamente o que ele está perguntando. Ponto. Entender essa primeira informação? Não se apeguem a esse dogma. Não, se eu escrever 30, o meu texto está foda. Não vá nessa onda. E o mais importante, viu? Às vezes, menos é mais. Às vezes, quando você economiza nas palavras e é mais direto, objetivo, você satisfaz mais o examinador. Pessoal, novamente, o cara vai corrigir quantas redações de vocês? Só para técnico ele vai corrigir 212. É 212, é? 200 é alguma coisa aí, né? Só para técnico. Então, ele ganha pouco por correção. Entendeu? É pouco. Não é muito. Aí o cara vai estar com o texto. Ó, se ultrapassar as 30 linhas, estará eliminado. E não vai ter como, porque no espelho, no cartão de resposta, só vai ter um cartão com 30 linhas. Então, se você escreveu mais, o seu texto vai ficar sem sentido. Beleza aqui? Entendemos? Então, veja, a primeira coisa que eu quero que você leve para a prova é que é importante que o seu texto tenha estética. Nós combinamos, pessoal, de dividirmos, e aí vale também para o pessoal que está chegando agora, o nosso texto, certo? Em 4 parágrafos. Por quê, professor? Porque é a divisão, na minha concepção, mais cômoda e dá, ó, uma estética bacana ao texto, certo? Uma estética bacana ao texto aqui, certo? E você pode ir balanceando o seu texto. Pessoal, esse texto aqui, como ele está digitado, obviamente que ele não tem uma métrica exata quando você o reproduz para o papel. Eu acredito que o fato de digitar enxuga mais o texto. Então, no papel, a depender, você vai ter um desenvolvimento maior. Mas está tranquilo, porque
o ponto aqui bateu. O texto aqui tem 22 ou 23 linhas. Veja, nós conversamos que cada um dos parágrafos tem uma finalidade. Ô, professor, eu vou utilizar cada parágrafo para quê? Pessoal, nós falamos no início que o primeiro parágrafo a gente ia utilizar para delimitar o tema. Você pode apenas acrescentar um elemento. O primeiro parágrafo você pode utilizar para contextualizar, ó, a situação problema, a questão geral que envolve. Porque dessa forma, contextualizando, você já emite ou já começa a relacionar a sua escrita com a situação problema. Professor, eu vou fazer isso como? Pessoal, o próprio caso vai lhe dar. Ó. Você pode trazer um elemento introdutório aqui, já relacionando a situação concreta com a questão técnica. Posso conceituar, professor? Posso trazer já uma introdução aqui, conceituando? Conceituando o quê, professor? O tema central, o problema central? Pode. Não tem problema nenhum. Ó, olha o meu primeiro parágrafo, foi o que eu coloquei aqui. Essa construção você pode adaptar da forma que melhor lhe convier, da forma que melhor encaixe na sua escrita. Porque, repito, é uma estrutura adaptável. Esse é o ponto. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Ó, o presente estudo de caso trata sobre a supressão de vegetação em área de preservação permanente. Ponto. Segundo o Código Florestal, a APP é uma área protegida que possui como objetivo preservar, sobre isso aqui, ó. Professor, eu abreviei. Você é obrigado a abreviar? Não. Você pode colocar o nome completo? Pode. É uma área protegida que possui como objetivo preservar os recursos hídricos, a biodiversidade e os recursos ambientais existentes, de forma a assegurar o bem-estar das populações humanas. Pronto. Veja, esse conceito de APP aqui, ou de área de preservação permanente, é um conceito genérico. Professor, está correto? Tá. Você não precisa copiar e colar o conceito da lei. Fiz aqui o ponto. Delimitei e disse do que é que se tratava o estudo de caso. Pessoal, aí agora ele vem para as perguntas, ó. O que foi que eu mudei naquela construção? Eu só coloquei o elemento, ó, que remete ao texto. Ele não perguntou aqui? Bom, ele perguntou lá a faixa, né? No tocante à faixa de preservação. No tocante à faixa de preservação. Ah, professor, é porque eu escrevi agora. Você colocaria o que aqui? No tocante à faixa de preservação, o município, ele está correto ou incorreto, pessoal? O município está errado ou correto? Ao dizer que a largura da faixa de preservação, ou que o empreendimento estava descumprindo a largura. Está correto ou incorreto? Incorreto. Correto. Por quê? Nós temos APP em faixa marginal de curso d'água? Tem. Certo? E ele traz a largura da faixa marginal. Aí é um conceito técnico. Aí você vai ter que estar dominando, professor. Tem. Então, ó, eu deixei aqui aberto. No tocante à faixa de preservação, vírgula, não preenchi. Mas aí a gente já construiu o elemento introdutório. Emitindo o quê? Um juízo crítico
o município tal, 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 tal está correto ou fundamentou de forma correta. Pois, qual é a justificativa do município ter razão nisso aqui? Ao longo do curso da água, certo? Com largura menor que 10 metros, a faixa de APP tem que ser quanto? A faixa de APP tem que ser 30 metros. Correto? Veja. O que é que eu vou fazer? Fazer a introdução já relacionando ao caso. Pegando a problemática geral do caso, já conceituando ou já colocando ela logo no início. Depois eu vou para as questões técnicas. A primeira questão técnica é discutir o tamanho da faixa de APP, se está correto ou se está incorreta. Está correto. Ah, professor, eu precisaria citar o município aqui? Eu não citei. Já deixei para que você colocasse. Se fosse o órgão ambiental, se fosse a ADEMA, você citaria. Está no caso, está no estudo de caso. Já estamos emitindo aqui um juízo, em tese, crítico, uma opinião, não uma opinião pessoal, uma opinião técnica, já. Em relação à alegação, é a segunda. Vai perguntar, Ícaro? Ícaro ia perguntar? Oi, professor. Então, você iniciou falando assim, falando da questão do caso, né? Tem que iniciar dessa forma ou já posso começar falando da lei já? Você falou, em referente Veja, ao caso. isso, eu não fiz menção à legislação. Eu já fui logo direto aqui. Mas se você alternasse aqui e você, certo, mudasse fazendo menção à legislação e já anunciando que a intervenção nessa área se apresenta de forma excepcional. Vai mudar o quê, professor? No meu, no meu caso? Nada. Por quê? Veja, para cá. Nós não temos aqui uma situação hipotética, não temos a situação hipotética, nós não vamos ter aqui a legislação de regência, que é o problema geral. Pronto. O que eu estou dizendo para vocês é, Ô, pro- pegue a situação hipotética, já introduza ela, já traga ela para a questão. Pegue o tema central, legislação de regência, e já o anuncie aqui, ó, no primeiro parágrafo. Beleza? Mano, eu entendi, professor. É porque antes a gente estava fazendo, só que eu estava colocando só no último parágrafo, né? Que falava. isso, isso é Só porque que você, você assistiu a aula de sábado, então eu só estou assisti. mudando essa ponte aí, para você fazer Então, essa pequena alteração. eu achei que até ficou até melhor para a gente escrever, porque da outra forma, para criar um nexo, entendeu? E agora, Sim, respondendo assim, fica melhor, porque beleza. para você criar a ligação entre os parágrafos até, ficava mais complicado, e agora assim fica melhor, eu acho. Pronto, show de bola. Aí vamos agora, pessoal. A segunda parte. Ele diz aqui, ó, em relação à alegação do proprietário, de que teria direito, ó, já estou dizendo aqui, ó, em relação à alegação do proprietário de que teria direito à supressão de vegetação, em razão do município ter autorizado o loteamento, frisa-se que essa autorização expedida não se refere à supressão de vegetação. A natureza do ato está relacionada ao parcelamento do solo. Pessoal, eu coloquei aqui esse elemento, certo? Porque aquela legislação que ele me perguntou é a lei que regulamenta o parcelamento do solo. Ele não pode trazer uma questão como essa porque a legislação não está. Só para ter um contexto aqui, só para ter um contexto aqui. Sobre o direito adquirido, falei que, como regra, não existe. E coloquei a hipótese de utilidade pública e interesse social e baixo impacto. Eu ia falar sobre isso. Eu preferi, eu preferi colocar aqui, ó, certo? A questão específica. Você teria espaço aqui? Quem foi que falou? Quem foi que escreveu? Eu li. Você teria espaço para colocar o que a colega pontuou? Quem foi? Foi quem? Fala aqui comigo no chat. Foi quem que escreveu aqui? Eu não consigo ver, não, pessoal.
Josivânia, pronto. O professor teria espaço para trazer aqui, por exemplo, a negativa do direito adquirido, dizendo que a regra é não supressão e a exceção é supressão? Sim. Poderia citar, como Josivânia colocou aqui no segundo parágrafo, as exceções, dando ênfase às exceções? Poderia, pessoal. Sabe por quê? Porque você está dizendo que o proprietário alegou ter direito adquirido e você está dizendo que essa alegação ela não subsiste. Eu só utilizei aqui, porque eu respondi agora, praticamente. Eu só utilizei a negativa em relação à situação concreta. Professor, poderia trazer aqui a negativa, trazendo que a regra é não supressão e citando apenas as exceções? Sim, poderia. O que é que ia mudar aqui? O seu parágrafo ia aumentar aqui 2 linhas, uma ou 2 linhas. Mas veja, tem uma questão técnica aqui, respondida e contextualizada. Tem uma questão técnica aqui, respondida e contextualizada. Ou melhor dizendo, contextualizada e respondida. Professor, Pessoal, poderia fazer o uso da referência de exceções como hipóteses? de supressão, poderia, porque na verdade são as situações que podem, são as hipóteses que podem. Agora veja, façam esse raciocínio. Se tem uma questão técnica, porque está no caso. Você vai pegar como está lá no caso, qual foi a alegação do proprietário? Ele perguntou a você. Então, você vai dizer o quê? Conforme eu disse, ó, em relação à alegação do proprietário, em relação à alegação de quem quer que seja lá no caso, procede isso? Não procede. Nesse caso, não procedeu, né? Mas, pessoal, vamos inverter. Olha que a estrutura você pode aplicar em qualquer coisa. No primeiro parágrafo, eu tenho o quê? A conexão da situação hipotética, vamos aqui tratar, o presente estudo de caso, você faz da forma, com o que, professor? A legislação de regência. Beleza. Já dá um parágrafo. Já dá um parágrafo aqui. No segundo parágrafo, eu tenho o quê? No segundo e no terceiro. Vai ser assim, ó. Eu vou ter uma questão técnica. Essa questão técnica, pessoal, ela vai vir contextualizada. Então, o que foi que eu fiz? Essa foi a minha ordem. Contextualizei no tocante à faixa de preservação, que o município disse que era 30 metros. Contextualizei e respondi. Se o município tem ou não tem razão. Ponto. Períodozinho aqui. Segunda questão técnica. Alegação do proprietário de que teria direito à supressão de vegetação. Contextualizei, respondi. Respondi dizendo que a alegação procede ou não procede? Não procede. Vamos inverter? Você poderia dizer isso ou contrário. Por exemplo, se ele traz um empreendimento na situação hipotética e ele está dizendo na situação hipotética que o empreendimento é um empreendimento de utilidade pública. Ele está lhe dizendo, por exemplo, que é uma construção de uma rodovia, de uma ferrovia. Ele quer que você, como analista, emita um parecer favorável ou negativo? Hã? Você pode repetir a pergunta, por favor? Se, eu estou dizendo uma situação hipotética que pode vir no caso da demo. Vamos mudar aqui o contexto para você ver se você aplica a estrutura. Ele está dizendo, ele diz lá na situação hipotética, que tem um empreendimento que solicitou licenciamento ambiental, e é um empreendimento, ele disse expressamente, que é uma construção de uma ferrovia, de uma rodovia. Ele está enquadrando o empreendimento em quê? Utilidade pública. Então, vamos mudar o caso. Nesse caso, ele está dizendo que poderia ou não poderia haver supressão? Poderia. Ô, professor, deixa eu pegar aqui a portaria 82. Sabe o que é que vai mudar? No caso, o problema, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um empreendimento, uma atividade que tem uma natureza, mas está localizada em uma área específica, não é?
Sabe qual é a área que ele vai dizer? Pessoal, ele vai dizer que o empreendimento se localiza em região tombada. A estrutura é a mesma. Agora, qual é a diferença, professor? A diferença é que você vai ter que analisar qual é a legislação, qual é a lei de regência. Professor, você acredita que ele pode misturar duas leis, no caso? Não. Não acredito porque é uma construção muito complexa, muito complexa. Até, inclusive, de construir. Pessoal, ó, entendemos aqui, entendemos essa primeira parte aqui da estrutura. Não importa. E o que foi que eu estou fazendo, professor? Ah, a professora mandou, eu vou mudar tudo. Não, só estou pedindo que vocês façam o quê? Ó, contextualize, responda de forma técnica. Porque dessa forma você já está emitindo um juízo crítico. Professor, eu faço isso no primeiro parágrafo. Posso fazer no segundo? Pode. Agora, só que aqui no primeiro, você vai contextualizar a situação geral. O problema, vou colocar assim, viu, pessoal? Problema macro. A questão macro. No segundo, no terceiro, você vai contextualizar, certo? Contextualizar o que, professor? Que eu vou contextualizar? As questões técnicas que serão submetidas a você. Haverá, pessoal. E não importa, ó, se é uma questão da APP, se é uma questão da portaria 82, não importa. A estrutura é a mesma. Professor, eu preciso seguir essa ordem? Não, eu acho que é mais cômodo fazer isso. Contextualizar, responde tecnicamente. Essa construção, ela vai gerar necessariamente um juízo crítico. Porque você não consegue responder de forma técnica se não for se posicionando de forma aqui. Beleza? Tranquilo? Pessoal, aí veja. Eu disse aqui, vamos botar, eu disse aqui, certo? Eu disse Professor, aqui, só uma dúvida. oi, Se fossem apenas duas letras no estudo de caso, tipo letra A e letra B, como é que a gente iria fazer a construção do texto? Porque eu fico com muita dúvida de na hora não ser só uma, duas, três, porque eu nunca veja, fiz estudo de caso, sabe? Aí certo, eu Natália. fico por fora de como fazer. Certo. Eu estou dando para vocês, ó, presta atenção. Essa estrutura de divisão em quatro. Teve uma colega que mandou um texto para mim em 5 parágrafos. O texto dela. Essa estrutura aqui, Natália, é uma orientação. Não está escrito em nenhuma regra gramatical, nenhuma, que o texto precisa ser desenvolvido em quatro. Entendeu? Não tem orientação, além disso que fez em 5. É uma orientação de estrutura. Vocês estão conseguindo entender aqui? Que eu acho que fica mais confortável. Mas, professor, mas se ele só submete 2 ou 3 questões e o meu texto eu construí em 3 parágrafos. Desde que ele tenha balanceamento, o que é isso? Você não vai escrever um parágrafo com 12 linhas, outro com 5, outro com 5. Aí não vai fazer isso. Tá tranquilo. E desde que ele tenha, que nós vamos falar daqui a pouco, uma sequência de coesão e coerência, tá tranquilo. Beleza? Professor, com licença. Professor, pode Aqui, relacionar a área da PP, que é Mata Atlântica, e citar a lei da Mata Atlântica. Pessoal, olha, nós estamos na última semana. Parem de procurar cabelo em sapo. Se ele for atrás de caatinga, se ele for atrás de negócio, não se preocupe que todo mundo vai reprovar. Professor, por quê? Porque nem ele vai saber a resposta do caso. Vocês não estão fazendo
um caso para doutorado. Eu vou gritar. Em meio ambiente, não. É um caso apenas para ele responder a questão técnica. Parem de procurar cabelo e sabe e me escuta essa porra. Vou falar a palavra para ver se vocês. Primeiro, eu não sei a estrutura do caso ainda e já vou procurar se o cara tá lá na casa do caralho. Foque no que eu estou explicando, porque se você pegar essa estrutura aqui básica, você vai fazer um caso que pelo menos você vai tirar a nota mínima. Pelo menos. Eu estou tendo o maior trabalho do mundo para lhe dar a coisa na mão e tem gente aqui procurando cabelo e sapo. Ó, então veja isso. Eu vou consultar vocês. Vocês ficam conversando besteira? Agora eu vou perguntar a vocês. Entenderam essa parte aqui agora? Entenderam o que eu expliquei? Vocês conseguem replicar? Diga sim, sim ou não. Porque se não conseguir replicar, eu explico de novo. Beleza. Vocês estão conseguindo acompanhar para você fazer sozinho e não ficar viajando. O que é que eu estou dizendo que você vai fazer em cada parágrafo? Consegue? Responde sim ou não? Se não, eu explico de novo. Ah, pronto, beleza. Aí agora a gente segue. Professor, tranquilo. Ah, no terceiro parágrafo, pessoal, é novamente outra questão técnica. Ó, eu contextualizei, você pode contextualizar. Ele não falou a respeito, ele não perguntou acerca da diminuição da faixa de área de preservação ambiental por lei municipal. Falou. Isso é possível ou não é possível? Perguntando a vocês. É possível ou não é possível? Sim, é possível. É possível? É. É possível porque nós achamos que é possível ou porque tem uma lei que diz? Não, a lei autoriza, né? Não tem uma lei que diz? Pronto. Ô, professor, mas aí no caso a gente não precisa ficar referenciando a lei toda hora, não, né? Já Não. colocou lá na introdução, aí não precisa estar botando, vai ser de 30 metros porque a lei tal, né? Perfeito, Igor. Perfeito. Beleza? Você não precisa estar toda hora repetindo a legislação de regência. Essa é a sua pergunta, né? No texto? Não precisa. Basta falar lá na introdução que já fica subentendido que o que a gente está escrevendo embaixo está com base na lei lá da introdução, não é isso? Perfeito. Porque você já referenciou ela. Concordo? Ó, Professor, outra dúvida. Falam muito a respeito do estudo de caso ser um pouco parecido com a redação, mas eu vejo que ele é totalmente um pouco assim diferente, né? E pelo que a professora também explicou, ela falou que era importante concluir, usar conectivos, tudo. O senhor poderia explicar melhor essa parte de tipo, o primeiro parágrafo só introduz ou já vai citando o conceito técnico? Como é que pode fazer? sim. Veja. Ó, deixa eu fechar aqui, Natália. Então, nesse ponto aqui, eu contextualizei, né? Aí eu citei, que eu acho que eu não citei nenhuma vez o Código Florestal aqui. Citei. O código estabelece, ó, que é possível, desde que cumpridos os seguintes requisitos. Não confunda, viu, pessoal? Isso daqui é um erro técnico. Aqui ele não está falando de utilidade, baixo impacto, interesse social, não, viu? Aqui ele está falando de hipóteses nas quais uma lei municipal ela diminui, não é que autoriza a supressão de vegetação. Eu expliquei para vocês isso. Quando que uma lei municipal pode diminuir uma faixa de área de preservação permanente? Primeiro, não é em qualquer APP. É somente nas APPs que estejam em faixas marginais do curso da água. Percebe?
E a lei municipal, ela pode diminuir essa faixa de APP. Eu acabei até esquecendo de citar um requisito, mas eu vou pontuar. Ó, se, primeiro, não ocasione ocupação de áreas com risco de desastre, obedeçam aí os planos de bacia e de saneamento, eu só citei os dois, construção de empreendimentos, certo? De utilidade pública, baixo impacto e interesse social, oitiva dos conselhos municipais e estaduais de meio ambiente, e tem mais uma, que é o quê? Tem que ser em área urbana consolidada. Pronto. Esse texto eu vou mandar para vocês amanhã todo ele corrigido. Ó, ele fez uma pergunta técnica, pessoal. Aí onde é que mora o ponto? Ao invés de você ficar procurando cabelo em sapo, tem que revisar os conceitos elementares. Porque se você tivesse colocado aí que se trata de... Não, aí é um erro técnico. Porque a pergunta terá que ser respondida de forma técnica. O que é que ele está me perguntando aqui, professor? O que ele me perguntou aqui foi outra coisa. Ele me perguntou aqui, ó, outra coisa. O município pode, por lei municipal, diminuir faixa de APP? Aí você vai dizer que pode, por baixo impacto, interesse social e utilidade pública? Tem nada a ver isso aí. É um erro conceitual. E se tratando de erro conceitual, ele não vai levar em consideração. Ô, professor, se erra, por exemplo, tem 3 perguntas. A pessoa, por exemplo, acertou 2 e errou o questionamento de uma. Ele desconsidera tudo ou só... A influência aí, creio que você não vai ter, certamente você vai conseguir a nota mínima, ou até um 7 por aí, mas você não vai, se você tivesse acertado, é, é, se você tivesse acertado, eu poderia deixar de citar os requisitos. Nesse caso, não, Patrick, porque nesse caso exige, não é exemplo, exige é o requisito. A legislação, ela não cita, nesse caso, exemplos, ela cita requisitos. Fechou? Tranquilo? Então, veja, pessoal, daqui a pouco eu vou dar a estrutura argumentativa que vocês utilizariam, viu? Para responder essa questão. Então, ó, aí no final, certo? Nós vamos utilizar o quarto parágrafo para quê? Para justamente fechar. Fechar, pessoal, não é fazendo uma conclusão. Fechar é emitindo, certo? O juízo de valor. É emitindo ali, em tese, né? Vou colocar entre aspas, o nosso parecer. O nosso parecer. Certo? Então, algumas perguntas elas precisariam fechar aqui. Primeiro, pergunta e vocês me respondem. Primeira pergunta. A atuação do órgão ambiental estadual foi uma atuação legal, lícita ou ilícita? Lícito. Lícita ou ilícita? Legal. Eu posso utilizar termos adjetivos, professor? Que o órgão ambiental atuou pautado na legislação, aplicando os conceitos legais de forma correta. Beleza. Segunda pergunta. O recurso administrativo, pensem, pessoal, agora, tá vendo o que é que ele vai perguntar? O recurso administrativo, ele deve ser provido ou improvido? Ele deve ser acatado ou desacatado? Ou negado? Hã? Improvido, negado. Pessoal, é isso. É isso. Qual é a dificuldade? Peguei o primeiro parágrafo, fiz uma contextualização do tema, já estou trazendo para cá. Eu vou responder agora como? Contextualizando. Contextualizando. Para dar aquele elemento crítico que a professora falou para vocês.
e no final eu vou emitir o meu posicionamento. Me digam aí, qual é a dificuldade de eu pegar essa estrutura e aplicar em qualquer circunstância? Professor, você acredita que pode cair alguma questão que possa ser parcialmente correta ou incorreta a postura do órgão ambiental? Não acredito. Porque Ícaro, o texto ficaria muito aberto, entende? Tem que ser uma questão direta. Por isso que eu estou dizendo que ele misturar duas legislações fica um pouco inconsistente. Professor, Mande, Eduardo. você contextualizou cada parágrafo, foi isso? Exceto o final, né? Isso. Exceto o Mas final. você precisa fazer isso? Não. Você Eu precisa posso, fazer isso literalmente? Não. eu posso contextualizar na introdução geral e o restante não, correto? Pode. Agora veja. Se posicione, né? Responda não, sim ou não, né? Responda Ah, afirmativamente, negando e utilizando de argumentos. usando os Natália, conectivos. veja, o uso dos conectivos, eu vou mandar uma tabelinha que a professora mandou. O uso dos conectivos é uma questão mais de gramática. Eu confesso que essa parte, né, eu vou ver se eu até tenho com ela, se ela consegue mais alguma aula. Eu vou até colocar um bônus para vocês. Mas essa parte aí seria mais uma questão de estrutura gramatical. O que é que eu aconselho? Veja, se você vai, essas três conjunções aqui, certo? Essas três conjunções aqui, certo? Conjunções aditivas, conjunções conclusivas e conjunções adversativas. Estou falando conjunções, viu? Mas conectivos que tragam essas ideias aí. Ó, tem gente que utiliza muito no início do parágrafo conjunções ou conectivos conformativos, né? Por exemplo, conforme o estudo de caso, de acordo com o estudo de caso, né? Tem gente que utiliza essas construções. Não foram reprovadas pela professora. Então, se você consegue, beleza. Mas eu gosto de utilizar a ordem direta. Iniciar sujeito, verbo, por aí vai. Essas conjunções aqui, ou esses conectivos, certo? Eu aconselho particularmente o quê? Ó, daqui para trás. Pessoal, veja a palavrinha que eu vou dizer, viu? Evitem no texto. Evitar é diferente de ser proibido, viu? Evitar é diferente de ser proibido. Como? Se você puder utilizar um ponto para separar os períodos, ponto continuando. Ao invés de você utilizar uma conjunção adversativa, eu indicaria. Por quê? Porque essa conjunção, ela, regra geral, quebra a coerência. A não ser que você escreva muito bem e consiga. Porque, pessoal, ela acaba, de certa forma, desfazendo o que você já vem construindo. Então, tenham muito cuidado ao usar essas conjunções. As conjunções, as conjunções aditivas, elas são bem-vindas, certo? Bem-vindas mesmo. Principalmente aqui, no início dos parágrafos, certo? Como, professor? Essas expressões, além disso, certo? Dessa forma, outro sim, enfim, eu vou passar a tabelinha para vocês
se encaixarem na conjunção que vocês mais gostarem. Mas conjunções aditivas, início de parágrafo, são bem-vindas. E as conjunções conclusivas, cuidado com elas, viu, pessoal? Ó, Com o outro. posso usar, professor? Pode. Ou, eu confundi aqui, né? Aqui, deixa eu só apagar. Não são aditivas. São conjunções aditivas aqui, ó. Certo? Professor, outra dúvida. No Manda. parágrafo de conclusão, poderia usar alguma proposta de intervenção? Não. Seria algo só para concluir o parecer Não, técnico que a gente está dando é no texto exatamente mesmo, né? essa proposta de intervenção é para redação. Você não vai precisar, entendeu? Porque, na verdade, pessoal, tem gente até que construiu. Ó, esqueçam, o órgão ambiental, o Natália e demais, você vai ter que se posicionar, porque você não pode dar uma ideia para, não, é o órgão ambiental, é você que é o órgão decisor. Então, A não, gente vai fazer, tipo, o uso da lei para mostrar o que já deve fazer e o que deve ser feito. perfeito. Ou que não deve ser feito. Sim, sim. E que geralmente vai ser o que não deve ser feito, viu? Geralmente vai ser isso. Então, ó, pessoal, tá aqui as conjunções conclusivas, né? No final do parágrafo e no final do texto. Pronto. Essa é a ideia. Beleza? Fechou? Eu espero que vocês tenham notado, principalmente quem iniciou comigo nesse curso, certo? Eu vou mandar para vocês amanhã o padrão escrito, vou fazer algumas correções, vou mandar o padrão escrito. Com o padrão escrito, com as ideias que eu construí em cada parágrafo, eu tenho certeza que você vai ser capaz de construir um texto bacana. O que é que eu aconselho? Que você reescreva esse texto, ou reescreva esse caso, e você mesmo faça a avaliação. Pô, professor, não sabia para onde ia, não estava encontrando. Encaixou o texto básico, certo? Se notou, se prestou atenção e não ficou viajando, procurando coisa lá na casa de Judas, eu tenho certeza que vai melhorar. Agora, se ficou com um papagaio, pipipi, pronto, não entendeu, já não estava entendendo, também não entendeu nada. Mas, tranquilo? Beleza? Pessoal, para a cereja do bolo, ó, coloque aí, certo? Coloque aí. Deixa eu ver aqui. Coloque aí. Opa. Coloque assim. Ó. Ó, deixa eu ver aqui. Word. Coloque aí. Coloque assim. Estrutura argumentativa. O que é que você precisaria, como argumentos técnicos, utilizar nesse caso? O que é que ele exigiria de você? Ele exigiria, basicamente, 4 coisas, pessoal. Primeiro, aqui nós estamos tratando de um caso da Lei 12.651/2012, Código Florestal. Então, a lei de regência é essa, certo? Segundo, você precisaria colocar o conceito, ó, ou dominar o conceito técnico de APP, certo? Além do conceito técnico de APP, também, ó, estabelecer regras das APPs, não é qualquer APP, APPs em faixa
marginal de curso d'água. Pronto. Mais o que, professor? Hipóteses de supressão de vegetação em área de APP. E, por fim, limitação de APP por lei municipal. Notadamente o quê? Os requisitos. Pronto. Se ele colocar um estudo de caso desse no espelho, que é o que importa, ele vai dizer assim, ó, o candidato precisava abordar isso, isso, isso e isso. Se no seu texto ele lê e tiver essas informações aqui, ó, ele sai dando ponto a você. Como assim, né? Como assim? Ele sai dando 1,2, 25, 1,2, 25, 1,2, 25, 1,2, 25. Pronto. É assim que ele corrige. Né? Percebe? É basicamente isso que ele corrige. Ah, professor, ele desconta. Sabe como é que ele desconta se o conceito não tiver enquadrado? Ele vai descontando. Mas se você tivesse colocado isso aqui no mínimo, já que vale 5, você teria pegado aqui, ó, 4. Se você aplicasse aquela estruturazinha básica, no mínimo, você teria tirado quanto, professor? No mínimo, entre 75 e 80. Pronto. E se cair um estudo de caso nesse formato, eu vou pegar o espelho e vou mostrar. Vou postar no grupo. Se você entendeu a proposta e revisar essa proposta aqui, certamente você vai se dar bem. Se você ficar voando e perguntando coisa que não tem nada a ver, e procurando cabelo com sapo, na hora da prova, no estudo de caso, sabe o que é que vai acontecer com você? Sabe o que é? Um fenômeno que acontece com muitos concurseiros em concursos. Colactus placas. Sabe o que é o colactus placas? Alguém sabe aqui? As placas colam e você não vai escrever nada. É, pronto. Professor, a placa colou, eu escrevi 10 linhas. Perdeu o concurso. Ficou claro? Mas, professor, e se vier um estudo de caso da NASA? Não se preocupe, não. Não se preocupe que você não ia aprender também, não. Se ele botar um estudo de caso do caralho, pronto, não se preocupe, que de qualquer forma você não ia aprender. E não é agora na reta final que vai aprender. Porque eu estou dizendo como vai ser e da forma que vai ser. E estou fundamentando. Ficou claro? Qual é a dúvida? Vai disponibilizar esse texto, né, professor? Vou disponibilizar o texto. Não só a explicação, mas o texto com a resposta padrão. Mas o que mais importa para vocês é o quê? Que vocês tenham entendido isso. Professor, é Manda uma aí. questão muito subjetiva, mas em questão de tempo, assim, de prova para redação, você aconselha quanto tempo para reservar? Aí é foda. É foda. Olha, eu aconselho para a construção do texto. O tempo, são quanto o tempo todo?
da prova? Técnico são 3 horas e meia, se eu não me engano, e para os panelistas são 4. Caralho, técnico tá foda, viu? Não, técnico são 4. Analista é 5 e Isso. técnico é 4. Ah, tá. 5, é? Rapaz, você tem que, olha, 1 hora e meia para o caso, no mínimo, viu? Viu, Icaro? 1 hora e meia. Para você escrever É. e passar para o texto. E passar para a folha de resposta. 1 hora e meia. Gustavo Menezes, vai perguntar, Gustavo? Levantou a mão? Professor, até um ponto importante para fazer esse texto, porque o pessoal está se complicando à toa, porque é só a gente seguir uma estrutura certa, não de fazer 5, 6 parágrafos, mas também tem que ter uma visão bonita, né? Uma Sim, visão de parágrafo organizado. Não vai ter um parágrafo sim. com 3 linhas e outro com 7. Então, ter essa organização e fazer principalmente a correlação das perguntas, porque tem pergunta ali que dá para correlacionar em um só parágrafo. Tem vezes que Sim. você vai escrever mais, tem vezes que vai escrever menos, então não tem por que estar desse jeito. É só mostrar o conhecimento técnico, senso crítico, então estudar, né? Não tem mais E, para onde correr agora, nessa reta final. Ô, Gustavo, e presta atenção. Em nome de Deus, homem de Deus. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Sim, então é isso que eu tô falando até pro pessoal, né? O pessoal tá se complicando à toa. Não, é ficar procurando as coisas onde não tem. Procure. Procure que vai achar. Vai achar o quê, professor? Nada. A reprovação. Você está dizendo que. Veja, pessoal. Ó, escrever já é difícil. Ou não? Vocês acham que ele vai colocar um estudo de caso? Primeiro, exigindo que você seja Machado de Assis, que escreva na gramática assim. Segundo, exigindo que você faça uma análise sobre um doutorado. Não, pessoal. Aí eu estou colocando aqui uma estrutura básica, e conforme o colega mesmo falou, pô, eu posso adaptar, eu posso colocar meu texto em 5 parágrafos? Posso, mas com uma estruturazinha básica. Que eu pegue as perguntas técnicas lá e faça uma correlaçãozinha com os fundamentos legais e feche meu texto. Pronto. Pronto. Exatamente. Sabe como é que vai ser o texto? Sabe como é que vai ser a pergunta? Ele vai perguntar para você, quem está viajando aí, qual é a solução das mudanças climáticas? Espere, escreva lá. Ele vai perguntar. Como é que resolve o aquecimento global? E você tem que escrever em 30 linhas. Como é que resolve o aquecimento global? É basicamente isso. Entende? Ficou claro, pessoal? Beleza? Tranquilo? Mais dúvidas? Olha, quem está assistindo a aula comigo é assim, porque eu estou dizendo a você. Me obedeça, me ouça, que vai dar certas coisas. Tá aqui uma estruturazinha básica. Fechou? Pessoal, amanhã nos encontramos novamente, né? Amanhã nos encontramos novamente. Eu vou disponibilizar para vocês esse texto aí, já com as correções que eu vou fazer. Vou incluir algumas fundamentações e vocês dão uma lida, dão uma revisada, certo? E tentem, pelo menos, construir a resposta desse estudo de caso aí de forma individual. Fechou? Beleza, Thaís. Obrigado. Quase que eu dou infarto nessa aula de hoje. Amanhã eu espero que já tenham pegado o ritmo. Não intervenham para fazer pergunta que não tem nada a ver. Professor, eu estou com dúvida, vai cair. Pô, não entendi, não entendi, não. Não entendi. Eu explico 20 vezes. Olha, se você me perguntar uma coisa e, de fato, eu explico não é 20 vezes, não, é 30 vezes. Agora, não venham me fazer perguntas que não tem nada a ver e ficar criando coisa que não tem nada a ver. Certo? Porque eu tenho os outros alunos que precisam aprender que coisa, e comigo é assim. Me obedeceu, o percentual sobe, melhora. Não me obedeceu também, fica do jeito que está. Eduardo,
Oi, Disponibilizar a aula aí, por favor. já, já. Só o tempo de converter. Beleza. Eficiência da bexiga, viu? Pessoal, boa noite a todos, Valeu, boa certo? noite. Obrigado pela aula. Boa Isso aí noite. nós Boa noite a podemos todos. Valeu, encerrar. Valeu, valeu. professor.